nossa aula de história de hoje, pegue o seu material na página 330, que nós iremos falar sobre os aspectos culturais da Grécia Antiga. Eu preciso que você esteja com o seu livro em mãos, porque a leitura é muito importante. Lá em Aspectos Culturais da Grécia Antiga diz assim: as cidades-estados gregas enfrentaram muitas guerras. Foi muito difícil estar ali porque eles guerreavam muito. E eles guerreavam entre eles mesmos e contra impérios da Ásia. Então a briga ali era constante. E o que aconteceu? Eles ali estavam brigando contra a Ásia e contra a Europa e contra eles mesmos. Só que eles invadiram a Península Balcânica com os persas e com os macedônios. E a partir dessa invasão, eles trouxeram conquistas definitivas das cidades-estados da época. Observe mais à frente. A cultura grega trouxe essa definição aí, incorporou esse domínio. E dentro dessa cultura, quando falamos em Grécia Antiga, não estamos nos referindo a um país unificado, a um único país, e sim num conjunto de cidades, que lembra que são as cidades-estados, que compartilhavam a língua, os costumes e algumas leis. Muitas delas eram até inimigas entre si, como foi o caso de Atenas e Esparta. Então imagine aí, uma cidade compartilhando tudo, vivendo tudo no mesmo lugar, vivendo os seus costumes, as suas obras, as suas línguas, as suas leis, e estarem brigando entre si, estarem guerreando entre si. Então, isso na Grécia Antiga era muito comum, porque daí veio a conquista e o domínio pelas terras, a posse pelas terras das cidades-estados. E dentro dessa cultura, nós temos a religião. E a religião da Grécia Antiga, ela era politeísta. Ela estava ao receber influência de vários povos. Os gregos, eles foram adotando deuses de outros lugares, até construir o panteão de deuses, ninfas, semideuses e de heróis, que eram cultuados tanto em casa como publicamente. Então aí vieram vários deuses que foram acrescentados aí na religião da Grécia Antiga, e eles eram cultuados em casas e publicamente. A história dos deuses serviam de ensinamento moral à sociedade e também para justificar atos de guerra e de paz. Os deuses também interferiam na vida cotidiana e praticamente havia uma deidade para cada função. Então ali os deuses, eles eram participantes feméricos ali dentro da vida dos gregos. Se um grego tivesse uma dúvida em relação a qual atitude tomar, poderia consultar um oráculo dos Delfos. Ali, uma pitonista entraria em transe a fim de tomar contato com os deuses e responder a questão. Então, qualquer dúvida que os gregos teriam na época, eles consultavam, cada um consultava o seu deus. E essa era dada de forma enigmática a um sacerdote que se encarregava de interpretar ao cliente o que o Deus estava falando, o que o Deus da época estava dizendo ali para aquela pessoa. Então, essa era a religião da Grécia Antiga. E olha só, nós temos aí os deuses que eram mais conhecidos. Você já deve ter ouvido falar ou visto alguns aí em filmes, em desenhos. Nós temos Hera, Artemis, Atena, Dionísios, Pan, Apolo. Nós temos vários deuses aí que vocês já devem conhecer, Zeus. Então, observem aí, Thanatos. E vamos ver o nomezinho de cada um mais à frente. Olha só a lista dos principais deuses que habitavam na Grécia Antiga. Afrodite, que era a deusa da beleza e do amor. Apolo, deus da luz. Ares, deus da guerra. Artemis, deusa da lua. Tinha Atena, deusa da sabedoria. Deméter, deus da terra fértil. Dionísio, deus da festa, do vinho e do prazer. Eos, deusa do amanhecer. Eros, deus do amor. Hades,
deus do submundo; Hélios, deus do sol; Hermes, deus do vento; Hera, deusa dos céus, maternidade e matrimônio; Hestia, deusa do fogo; Horas, deusa que representava as estações do ano; Mnemosyne, deusa da memória; Perséfone, rainha do submundo; Poseidon, deus dos mares; Selene, deusa da lua; Temis, deusa das leis; e Zeus, deus dos deuses, o que habitava ali, que mandava em todos os deuses. Então, são alguns deuses da mitologia grega, que faziam parte daquela crença grega da época, que habitavam sobre a Grécia, sobre o povo grego, em quem eles acreditavam que eram os deuses da época. E nós temos a arte grega. As expressões gregas, elas serviam de inspiração para o mundo ocidental, especialmente a partir do Renascimento. Até hoje, as formas de expressão gregas, seja na arquitetura, na escultura ou até mesmo no teatro, fascinam e atraem pessoas interessadas em artes do mundo todo. E elas serviram como base para o desenvolvimento artístico do restante do mundo ocidental. Os adornos em colunas, os templos, as peças teatrais e o próprio formato dos teatros, bem como as representações do corpo humano nas esculturas, até hoje elas fazem parte das bases da cultura ocidental e fizeram a Grécia ser conhecida como o expoente artístico do mundo antigo. Então, a arte grega, ela trouxe para o mundo ocidental uma nova visão, uma nova parte da arte. Ela traz aquela inspiração e traz aí o teatro e o renascimento para todas essas artes. E nós temos as ciências e a filosofia. Os gregos, eles foram humanistas e também desenvolveram várias ciências para servir o homem. E dentro dela tinha a filosofia, que era a ciência que nasceu em Atenas, que procura aprofundar a sabedoria, o conhecimento, o desenvolver, o raciocínio, a dedução, entre outras. E nós temos aí como o pai dessas ciências, nós temos Aristóteles, Platão e Sócrates. Falando um pouquinho mais sobre essa filosofia e sobre essa ciência, um dos traços mais característicos do espírito grego foi a intensa curiosidade intelectual. Eles sempre tiveram muita curiosidade sobre o intelecto, sobre saber mais sobre a mente humana. E na Grécia, os problemas do universo e do homem foram sempre um motivo de constante preocupação. E daí o desenvolvimento extraordinário antigo pela filosofia grega. Então, os gregos, eles se limitavam em explicar o mundo e a natureza através das lendas e crenças que constituíam a sua mitologia. Pouco antes de 500 a.C., a filosofia grega deixou de preocupar-se com o mundo físico e procurou estabelecer conceitos sobre o metafísicos de difícil compreensão. E aí ele veio querer entender mais sobre a natureza do ser ou o sentido da verdade, e representaram bem esta tendência. Eles tiveram Pitágoras e seus seguidores que admitiam como essência das coisas um princípio abstrato, que era o número. Então, nós temos aí a filosofia e a ciência como descendência grega. E dentro disso nós temos os esportes. Os Jogos Olímpicos na Grécia Antiga foram a inspiração para as Olimpíadas da Era Moderna, que estrearam em 1896. Nas competições da antiguidade, apenas homens livres nascidos em alguma das cidades e estados gregas poderiam competir. Na Sagrada Olimpíada, sede de todas as edições da época, apesar da disputa acontecer durante períodos de trégua, as modalidades eram baseadas em habilidades exigidas aos soldados. Então, ali, nem todos poderiam participar, mas eles pediam pessoas que tinham habilidades de soldados, e sempre era durante o período de trégua que aconteciam os esportes. E observem, a primeira edição ocorrida em 776 a.C. teve apenas uma prova, que foi a corrida vencida por Coroebus, que era um cozinheiro e cidadão de Elis.
Depois, outras modalidades foram sendo integradas ao programa dos Jogos Olímpicos na Grécia Antiga, sempre baseados em 5 grupos de modalidade: corrida, provas atléticas, lutas, pentatlo e provas hípicas. Mais diferente dos tempos atuais, em que os 3 primeiros recebem medalhas, apenas o campeão era premiado na época. Não tinha primeiro, segundo e terceiro lugar. Apenas um era o vencedor ali dos esportes na época da Grécia Antiga. E nós temos a nossa atividade na página 336. Você vai fazer a atividade e nós vamos voltar para a correção. Vamos lá fazer a correção da nossa atividade. Ela está lá na página 336. Vamos ler a primeira questão, que diz assim: quais foram os povos que deram origem aos gregos? Vamos lembrar: aqueus, eólicos, jônicos e dóricos. Veja lá se você respondeu corretamente. Vamos para a segunda questão, que diz assim: como as características geográficas da Grécia influenciaram nas características das cidades? Marque com X apenas a resposta certa. Então, você vai colocar aí apenas a resposta correta. E a resposta correta é logo a segunda aí, que diz assim: o litoral recortado incentivou a navegação e o contato marítimo entre as cidades. Então, você vai marcar somente essa. E a terceira questão, você vai completar. Olha só, letra A. Cidade e estado em que nasceu a democracia foi Atenas. Veja lá se você acertou. Letra B. Cidade-estado militarizada e com atividades voltadas para a guerra? Esparta. E letra C. Cidade-estado em que só os homens nascidos nela eram cidadãos? Atenas. Letra D. Cidade-estado em que foi criada a lei do ostracismo? Atenas também. E letra E. Cidade-estado em que os guerreiros matavam os escravos para treinar combates? Esparta. E letra F. Cidade-estado em que as mulheres praticavam atividades físicas para manter a saúde e ter filhos saudáveis? Esparta. E letra G. Cidade-estado em que, apesar de haver participação política de cidadãos, havia um grande número de escravos? Atenas. E vamos para a quarta questão, que diz assim: por que dizemos que nossa cultura tem grande influência na cultura grega? Porque a cultura grega foi transmitida a povos da Europa e Ásia e passou de geração a geração, até a atualidade, misturando-se as culturas posteriores. Essa é a resposta da quarta questão. E a quinta: registre o nome de 3 deuses gregos. Você pode escolher lá 3 deuses gregos e registrar o nome: Zeus, Hera, Vênus e Júpiter. Eu coloquei aí 4 e você pode registrar com outros nomes também de deuses gregos. Então, nós finalizamos a nossa lição 5 por aqui e na semana que vem nós vamos retornar com a lição 6.